Olá, bom dia! Estamos mais uma vez aqui juntos com você para mais um FGM Capacita. Hoje falaremos sobre transparência, sobre integridade e governança nos nossos municípios. Para isso, temos aqui o senhor José Rui e Eliade Martins, ambos técnicos da Controladoria Geral dos Municípios. Esperamos que todos aproveitem mais este importante tema. Bom dia a todos, obrigado, Natan, pela apresentação. Quero dizer que é uma satisfação muito grande para a gente da CGU estar tendo essa oportunidade aqui de apresentar o time Brasil, tá? E aí, sem mais delongas, eu já vou começar a apresentação. E dizer que o time Brasil é uma iniciativa, né, da CGU que tem como objetivo específico incentivar, apoiar e orientar os municípios, o Distrito Federal e os estados na adoção de medidas para o fortalecimento da integridade pública. Nesse sentido, né, é importante a gente sempre destacar isso, que isso é uma iniciativa da CGU já de longa data, né, que sempre teve uma atuação voltada para fortalecer a integridade e a própria gestão dos municípios. E nesse sentido, essas iniciativas da CGU e hoje consolidadas no Time Brasil, elas buscam estimular boas práticas, né, oferecer um suporte técnico considerando a expertise que a CGU já detém nesses mecanismos de governança e integridade, e além disso também auxiliar, né, guiar os entes na implementação de medidas que gerem resultados concretos para a gestão e garantam, né, a integridade na gestão pública. Então, isso é o objetivo geral do Time Brasil. E aí, hoje, o Time Brasil, ele é aberto, né, para todos os entes que tenham interesse de participar. Essa adesão, ela é voluntária, depende realmente da disposição do município implementar essas medidas, tá? E aí, ele é aberto tanto para os municípios, mas como também para os estados e para o Distrito Federal, que podem fazer adesão ao Time Brasil. E aí, quais são os benefícios de fazer adesão? Primeiramente, os entes eles vão ter acesso à capacitação gratuita, né? São vários cursos, oficinas, lives, materiais técnicos disponibilizados pela CGU. A gente tem também trilhas específicas, eventos online, enfim, é um conjunto de ferramentas e um conjunto de ações de capacitação que de fato visam auxiliar, né, os gestores na implementação de uma série de mecanismos. Além disso, a gente tem também a possibilidade, né, de fornecer uma maior segurança jurídica para as atividades na gestão pública. Como é que isso se dá, né? Através de normas, orientações e procedimentos que promovam a conformidade e a segurança na tomada de decisão. Então, a gente identificou que existem vários normativos em âmbito nacional que os municípios precisam aderir, né? E, nesse sentido, a CGU fornece, né, uma orientação, várias orientações específicas para a implementação dessas medidas visando garantir uma maior segurança jurídica. Além disso, a gente fornece também sistemas, né, que visam, de fato, otimizar a gestão dos processos de trabalho e melhorar o atendimento ao cidadão, além da possibilidade de redução de custos operacionais, porque vários desses sistemas que são disponibilizados pela CGU, todos eles são disponibilizados de maneira gratuita, e muitas prefeituras a gente sabe que hoje elas pagam para ter acesso a determinados sistemas, tá? Então, nesse aspecto é importante destacar isso, que o sistema ele oferece, né, o programa oferece a possibilidade de redução efetiva de custos operacionais dos entes, né, uma economia real. E nesse sentido, o conjunto do programa visa, de fato, a gente fortalecer institucionalmente, né, as gestões municipais, estaduais, e nesse sentido, a gente também ainda dá um selo, né, oferece um selo para o ente que aderir ao Time Brasil, certificando que ele está envolvido, né, nessas estratégias e nessas iniciativas que visam garantir a integridade pública. Então, digamos, esses são os benefícios que o Time Brasil oferece. Com relação ao funcionamento do programa, é um funcionamento bem simplificado. A gente trouxe aqui já uma espécie de passo a passo para que as pessoas possam conhecer como é que funciona. Então, primeiro tem um acesso a um sistema, né? Esse sistema ele precisa ser acessado com a conta Gov. Nesse sistema, que está lá no nosso site, timbrasil.gov.br, aí, depois de acessar o sistema, o município pode fazer um pedido de solicitação de representação, né, onde ele designa a pessoa que vai ser responsável por preencher o diagnóstico. Depois disso, passa por uma aprovação da CGU, né,
Desculpa, eu cometi um equívoco aqui. Primeiro, o ente faz pedido de representação, isso vai para a CGU realmente aprovar, depois o ente vai preencher o autodiagnóstico, né, e o plano de ação, e depois isso passa por uma validação da CGU, e por fim, ocorre o envio do termo de adesão definitivo, que é aquele documento que vincula, de fato, o ente ao programa, tá? E aí esse termo de adesão, ele é publicado lá no site, na verdade, é o plano de ação, né, que vai ser implementado aí durante o período que é mais ou menos de um ano, conforme for estabelecido lá pelo próprio ente, tá? Então, em termos gerais, é isso, e aí depois dessa fase se dá início à execução do programa, tá? Então, assim, só para sintetizar isso, para ficar bem claro. Então, o primeiro passo é o ente acessar o sistema, fazer um pedido de representação. O que é esse pedido de representação? É uma designação da pessoa que vai ser responsável por preencher, de fato, o autodiagnóstico e gerenciar, inclusive, o plano de ação no sistema. O que é o autodiagnóstico? Eu vou detalhar um pouco mais para frente, mas ele é um conjunto de perguntas para a gente poder conseguir entender o que é que, de fato, o município tem ou não tem. Tá? Então, depois desse pedido de representação aprovado, geralmente aqui a gente tem que apresentar, o município tem que apresentar um documento que de fato comprove que ele faz parte do município, né, foi designado ali, geralmente é o comprovante de nomeação ou posse, enfim, e aí depois dessa aprovação, ele vai conseguir de fato dar continuidade a todo o processo dentro do sistema. Então, de maneira geral, é isso, tá? E aí, como eu tinha adiantado um pouco, o que é esse autodiagnóstico? Ele se constitui um conjunto de 40 perguntas, né, que visa com que o ente possa conhecer efetivamente a sua própria realidade, né? E aí, esse autodiagnóstico, ele é centrado nas 6 funções de integridade que constam lá no decreto 11529, que trata da integridade pública em âmbito federal, e a gente considera que como questões essenciais da integridade, né, ou funções da integridade, questão da corregedoria, controle interno, ouvidoria, transparência, gestão da ética e demais questões essenciais à integridade pública. E aí é importante dizer, gente, que esse autodiagnóstico, ele fica à disposição apenas do próprio município e da CGU que podem ter acesso. Então, isso não é divulgado para a sociedade, também não há nenhum tipo de punição, ou enfim, por conta do município não ter determinada ferramenta, ou não ter, enfim, responder alguma pergunta negativamente, não tem nenhum problema com relação a isso. Na verdade, o autodiagnóstico ele é muito um instrumento para o município se conhecer e que ele possa entender quais são as suas vulnerabilidades, o que ele precisa melhorar. Tá? Então, esse autodiagnóstico ele é para o próprio ente. A CGU tem acesso para conhecer de fato, para entender como é que ela pode auxiliar o ente nesse sentido. Tá? Então, em termos gerais, é isso. E aí eu vou falar um pouco de como é que estão estruturado esse autodiagnóstico, considerando as funções de integridade, tá? Então, como eu havia falado, são 6 funções de integridade. Então, a primeira seria a função que diz respeito às corregedorias, né? Então, essa atividade especificamente, ela é relacionada à prevenção e apuração das irregularidades praticadas por agentes públicos na esfera administrativa. Então, aqui a gente tem um conjunto de perguntas que a gente visa entender como é que o ente se estruturou para essas questões, tá? Aí a gente tem uma função de controle interno também, né, que é responsável por avaliar a ação governamental e a gestão dos administradores, né, e compreende atividades de auditoria, fiscalização, voltadas à verificação da legalidade, eficiência e resultados da gestão, bem como o apoio ao controle externo, né. Então, nesse campo aqui, né, nesse conjunto de questões, a gente visa a gente entender, né, e o próprio ente compreender como é que ele está estruturado para essas questões. A gente sabe que existem hoje, no âmbito dos entes, muitas demandas relativas aos tribunais de contas, por exemplo, né, e para responder essas demandas, o município precisa estar com o seu sistema de controle interno, né, ou com a sua área de controle interno estruturado. Então, essa pergunta visa a gente, as perguntas, na verdade, que constam nessa função, nesse eixo, visa a gente compreender, de fato, como é que o município está estruturado para responder essas questões e como é que ele faz, quais são os mecanismos de controle interno que ele já possui, tá? Com relação à ouvidoria, né, que é um outro eixo que a gente considera essencial à integridade, então aqui as perguntas são voltadas para a gente compreender como isso está estruturado no município. Então, o que é a ouvidoria especificamente? Ela é a área responsável dentro da gestão por receber, analisar e dar tratamento às manifestações dos usuários.
contribuindo para o controle social e a melhoria dos serviços públicos. A ouvidoria é, de fato, o canal de comunicação que a sociedade precisa ter com o Estado. E como a gente sabe hoje no Brasil, a gente tem uma lei específica que trata disso, que é a Lei 3.460, e ela traz vários indicações do que os municípios, do que os estados devem estruturar. E a gente faz uma análise, né, essa parte do autodiagnóstico, o eixo específico que diz respeito à ouvidoria, visa a gente compreender como é que o município já se estruturou nessa questão, tá? A gente tem também um eixo chamado gestão da ética. Aqui a gente tenta avaliar, né? A gente busca avaliar o conjunto de mecanismos, normas e práticas voltados à promoção de padrões de conduta ética no serviço público, a prevenção de desvio de comportamento e o fortalecimento da integridade. Ou seja, a gente visa entender aqui o conjunto de mecanismos e normas que o município já implementou relativas à questão da ética, como a questão da comissão de ética, código de ética, enfim, é isso que a gente busca aqui avaliar. A gente tem um outro eixo também, chamado transparência, acesso à informação, e importante destacar que essa função especificamente, ela visa assegurar o acesso à informação pública por meio tanto da transparência ativa, aquelas que ficam disponíveis no próprio site das instituições, né, quanto por transparência passiva, que é quando necessário o cidadão fazer um pedido de solicitação, né, uma solicitação específica de informação, né. Então a gente tenta aqui avaliar todos os mecanismos que o município tem implementado, tanto no que diz respeito à transparência ativa, o que ele já tem publicado, o que ele não tem publicado, e os mecanismos também que o município tem estruturado para responder às demandas da sociedade quanto ao acesso às informações, tá? E aí, nesse caso, é importante a gente destacar que já existe uma lei específica, né, que é a Lei de Acesso à Informação, que traz uma série também de requisitos e orientações e instruções para que os municípios adotem diversos mecanismos para garantir a transparência e o acesso à informação. Então, nesse eixo, a gente busca avaliar, de fato, o que o município já implementou, o que falta ele implementar e como é que a gente pode auxiliá-lo nesse sentido, tá? Por fim, a gente tem as essenciais da integridade, né? E aqui a gente considera um conjunto de mecanismos e práticas que são importantes para o fortalecimento da integridade pública. E aqui inclui tanto questão de programas de integridade, regulamentação da lei anticorrupção, prevenção ao conflito de interesses, outras iniciativas relativas à promoção da ética, participação social, enfim. Aqui inclui um conjunto de mecanismos essenciais para a integridade pública, considerando os normativos nacionais, né, e aqui a gente faz um especial destaque para a resolução do CNMP, né, do ano passado, que orienta a atuação do Ministério Público no incentivo à implementação dos programas de integridade pelos entes públicos. Então, especificamente, é importante destacar que essa norma estabeleceu que os promotores, né, de justiça, procuradores, enfim, fiscalizem se todos os municípios têm programas de integridade e medidas de integridade efetivas no âmbito dos entes, né. Então, esse eixo, ele visa avaliar esse conjunto de mecanismos com um destaque especial para a resolução do CNMP. Então, as perguntas que a gente tem no autodiagnóstico visam a gente entender como é que está a configuração do município em termos de medidas de integridade efetivamente já implementadas, ou que ele ainda não tem implementado e o que ele precisa implementar. Então, esse autodiagnóstico ele é guiado, né, por esses eixos, que em cada um desses eixos a gente tenta avaliar como é que está a situação do município e como a gente falou no começo. Isso serve de bússola, né, para o município ou para o estado poder entender como é que está a sua realidade e o que ele precisa aprimorar, tá? Então, em termos gerais, o nosso autodiagnóstico é isso. E aí o autodiagnóstico, né, ele dá uma visão geral de como é que está a situação do ente. A partir dos resultados do autodiagnóstico, e aí considerando a realidade local também, a capacidade operacional do município, as demandas que o município recebe da sociedade, enfim, ele consegue elaborar um plano de ação. Bom, a partir do que eu observei que eu preciso ter como necessidades, como obrigatoriedades legais, outras questões importantes, considerando a minha realidade local, né, o que é mais urgente aqui, o que eu tenho mais em termos de demandas, a minha capacidade operacional, a partir dessas informações ele consegue elaborar um plano de ação. E nesse plano de ação, a gente estabeleceu como parâmetros um mínimo de 2 a 20 ações, como eu havia falado anteriormente, assim como o autodiagnóstico, a matriz do Time Brasil, ela possui
40 ações no total. Então, a gente estabeleceu aqui um limite mínimo de 2 ações que a gente pretende auxiliar os entes e até 20 ações, né, justamente para a gente poder também dar um apoio de maior qualidade para os entes, né, e ele também não fazer um plano de ação muito grande que ele não dê conta de implementar todas as ações. Então, a gente estabeleceu aqui um parâmetro máximo para isso. E aí, a vigência, né, desse plano de ação, ela pode ser até 12 meses, mas se o ente observar que ele consegue implementar essas medidas em 6 meses, por exemplo, período antes, ele consegue implementar. E se houver a necessidade também, ao longo desses 12 meses, prorrogar por mais 12 meses, né, se ele tiver estabelecido lá inicialmente 12 meses, quiser prorrogar por mais 12 meses, ele também vai poder prorrogar por mais 12 meses, caso ele não consiga implementar alguma dessas ações. E aí, durante todo esse percurso, né, o município vai contar com o apoio técnico da CGU, que eu acho que é essa a parte mais importante. Então, desde a construção do autodiagnóstico, se houver alguma dúvida no preenchimento de alguma questão, na resposta, né, ele pode entrar em contato com a CGU, não entendi direito essa pergunta, pode entrar em contato com as regionais da CGU, para sanar essas dúvidas, e desde esse comecinho, na elaboração do plano de ação, na implementação das medidas, a CGU fica à disposição para apoiar os entes nessa implementação, tá? Na condução do programa. Bom, e aí vamos falar agora um pouco de como a gente estruturou também esse conjunto de ações, né, para o ente. Então, a gente estruturou aqui, considerando aquelas perguntas em eixos, também a gente considerou esses mesmos eixos para montar, né, a matriz de ações que, de fato, a CGU se dispõe a auxiliar, e é importante a gente destacar que isso considera a expertise técnica que a CGU já adquiriu ao longo dos anos com a sua área de controle interno, né, a Secretaria Federal de Controle, a Ouvidoria Geral da União, a Corregedoria Geral da União, a Secretaria Nacional de Transparência e Acesso à Informação. Então, a CGU, ela, ao longo dos anos, ela estruturou áreas específicas para tratarem desses temas, né? Então, nesse sentido, a gente acabou adquirindo, de fato, uma expertise técnica e, além disso, conseguiu também produzir um conjunto de materiais que não auxiliam apenas o governo federal, mas podem auxiliar também os entes federados na implementação dessas ações. E aí, nesse sentido, só para a gente destacar aqui alguma dessas ações que a CGU apoia efetivamente os entes, estruturação do sistema de controle interno do Poder Executivo, a criação e implementação de uma unidade correicional, né, que é responsável pelas atividades de investigação e processo disciplinar contra os agentes públicos, a ouvidoria e a transparência e acesso à informação, especificamente, que possuem leis específicas de aplicabilidade nacional, né? Então, no caso da ouvidoria, a gente tem a própria regulamentação da Lei 13.460, a criação das unidades de ouvidoria, a elaboração e publicação do quadro geral de serviços públicos e da carta de serviços dos usuários, a elaboração e publicação do relatório de gestão das atividades de ouvidoria, né, o estabelecimento de fluxo para tratamento de denúncias com proteção ao denunciante. Então, a CGU oferece orientações específicas nesses temas, além de alguns outros, e essas orientações, esses materiais também que são disponibilizados, materiais técnicos, eles são validados, né, revisados pela própria Ouvidoria Geral da União, considerando que a gente já tem também em âmbito nacional. Então, é uma segurança jurídica também que a gente dá para os entes que são apoiados, de que essas ações, de fato, que elas são auxiliadas, né, nós já temos nesse sentido. Aí, no eixo de transparência e acesso à informação, a gente destaca a regulamentação da Lei 2.527, que é a própria Lei de Acesso à Informação, e é importante lembrar que essa regulamentação é obrigatória no âmbito dos entes federados. A gente tem também a criação do Serviço de Informação ao Cidadão, a elaboração e publicação das obrigações de transparência ativa, transparência dos indicadores da LAI, publicação das informações de interesse público previstas na Lei de Governo Digital, né, que é a Lei 14.129, e adoção de formas de divulgação de informações públicas que incentive a participação popular. Então, aqui a gente tem todas essas questões que a CGU, de fato, ela apoia os entes, tá? E aí a gente tem também o apoio às ações relativas à gestão da ética, né? Então, a gente tem na nossa matriz de ações a instituição de um código de ética dos servidores públicos, instituição de conselhos ou comissões de ética do ente federado, e além disso,
nas essenciais à integridade, a gente apoia os entes na elaboração e divulgação dos seus programas de integridade, a regulamentação da Lei 12.846, que é a lei anticorrupção, apoio também na institucionalização dos conselhos de políticas públicas, né, como mecanismo de participação social. A gente também presta auxílio na regulamentação sobre o conflito de interesse e a criação de outros mecanismos de prevenção e detecção relativos à questão do conflito de interesse, né? A disseminação e promoção de temas como ética, integridade, combate ao nepotismo, enfim, questões importantes para a gestão pública como um todo. Tá? Então, esse é o panorama geral, e aqui a gente pontuou, fez o destaque de algumas ações, mas como eu havia falado anteriormente, é um total de 40 ações que a CGU, de fato, presta suporte aos entes. Tá? Bom, e aí para destacar um pouco do que a gente oferece de ferramentas e soluções, né? Então a gente tem os sistemas que a CGU adota em âmbito do governo federal, que também são disponibilizados para os entes federados. Então a gente tem o Fala BR, tanto o módulo ouvidoria quanto o módulo acesso à informação, o analisador de licitações e contratos, o EPAD, que é um sistema de gerenciamento dos processos administrativos disciplinares, aí só para destacar, o ALICE é o analisador de licitações e contratos, e ele permite que a gente faça uma avaliação, verifique, né, eventuais riscos relacionados aos seus editais de licitação e aos seus contratos. O FalaBR, especificamente, é o sistema que permite, gerenciado pela CGU, né, gerenciado, digamos assim, o sistema como um todo, né? Mas aí quando a gente faz a cessão desse sistema para o município, o próprio município fica com a gestão local do sistema. Mas ele é o sistema que permite que o cidadão, de fato, se manifeste, né? E permite que a gente fazer o gerenciamento dessas manifestações. Então, o sistema ele é muito importante porque ao final do exercício, o ente vai conseguir ver a quantidade de manifestações que recebeu, né, durante o exercício, as principais respostas que foram dadas, o tempo médio de respostas, e a partir da utilização desses sistemas, né, de melhorar o gerenciamento, é possível, inclusive, elaborar os relatórios, né, das atividades de ouvidoria, que, inclusive, são obrigações legais. Então, o sistema ele visa auxiliar nesse sentido. Além disso, a gente tem um banco de sanções para o registro das sanções aplicadas às empresas, né, aos entes privados, e é bom destacar que esse sistema, especificamente, é uma obrigação legal decorrente da lei anticorrupção. Então, todos os entes têm a obrigação de fazer o registro, né, de todas as empresas que, eventualmente, ele haja sancionado, né, e esse banco ele é gerenciado pela CGU. Além disso, a gente tem um banco de sanções para o registro das sanções aplicadas aos servidores públicos, né, esse aqui é de natureza opcional, né, compete ao ente aderir ou não, mas ele é um sistema que permite ao ente também fazer o registro de todas as sanções que eventualmente ele já aplicou aos seus servidores públicos, tá? Isso é importante para que a gente tenha um conhecimento, né, no âmbito dos entes de quais são aquelas pessoas que já tenham penalidades anteriores na relação com a administração pública, tá? A gente tem ainda a autoavaliação de transparência e o portal de dados aberto. A autoavaliação de transparência permite que o ente se avalie como é que está nos requisitos, né, de transparência estabelecidos. Então, é uma ferramenta que visa auxiliar o ente na verificação dessas questões. E a gente tem a possibilidade também de utilização do portal de dados abertos, que é um portal hoje de âmbito federal, mas permite ao ente publicar os seus dados no portal federal. Então, a gente tem essas soluções e ferramentas tecnológicas que visam auxiliar os entes. E a gente tem também as redes cooperativas. Eu sou um grande entusiasta das redes, porque eu acho que elas funcionam como espaço, de fato, de interlocução, de troca, de diálogo, onde os entes conseguem aprender mais, né, das suas próprias rotinas e das suas próprias atividades. Então, hoje na CGU a gente tem basicamente 4 redes em funcionamento, né? A gente tem o Programa de Fortalecimento das Corregedorias, que visa auxiliar as unidades correcionais no âmbito dos entes federados e também dos órgãos públicos. A gente tem a Rede Nacional de Integridade Privada, né, que visa fortalecer as iniciativas relativas à integridade privada, mas com destaque a regulamentação da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. A gente tem também a Rede Nacional de Ouvidorias, né, que congrega as ouvidorias de órgãos e entidades de todo o país, com destaque para órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Ministério Público.
é uma rede bem importante, uma das mais antigas da CGU, né, e tem eventos periódicos, né, com todos os gestores, gestores de ouvidorias, né, e ela é de fato um espaço de interlocução muito importante para quem atua nessa atividade, que eu acho que ela é tão essencial para a integridade pública, né, que é da nossa relação com a sociedade, da nossa, que eu falo a gente enquanto Estado, tá? E a gente tem também a Rede Nacional de Integridade Pública, que é a caçula aqui, né, que a gente inaugurou no mês passado, e é uma rede que está se estruturando agora, mas visa o fortalecimento desse conjunto de mecanismos, ou desse conjunto de iniciativas para fortalecer a integridade pública, né, e o objetivo da rede é também incorporar, além dos entes federados, mais órgãos do Poder Judiciário, Legislativo, para que a gente possa ter um espaço, de fato, de interlocução, né, como eu já havia falado, de troca, mas também de orientações técnicas dos órgãos que têm maior experiência, né, e vivência dessas práticas, tá? Então, a gente tem essas nossas redes também. E, por fim, eu acho que um dos eixos muito importantes do programa é a questão das capacitações que visam o desenvolvimento das pessoas, né? Então, a gente tem uma série de ações de capacitação, como a gente já havia falado, são basicamente 6 eixos, né? Que é quando a gente trata da integridade, então a gente tem um eixo de ouvidoria, um eixo de integridade, gestão da ética, controle interno, gestão de risco, auditoria, corregedoria, transparência, transparência dessa informação. Para cada um desses eixos, especificamente, a gente tem um conjunto de capacitações específicas para auxiliar os gestores na implementação desse conjunto de medidas. Além disso, a gente tem também capacitações dirigidas aos conselheiros, né, que fazem parte dos conselhos de políticas públicas. Então, os conselheiros que fazem parte do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Educação. É importante que esses cidadãos, né, que prestam um serviço para o Estado, na participação desse conselho, no acompanhamento dessas políticas, eles tenham também a capacitação necessária para poder auxiliar, inclusive, os gestores nas suas atividades, tá? Então, a gente também tem um conjunto de capacitações voltadas para os conselheiros. Então, em termos gerais, é isso, né, gente? Assim, fiz uma apresentação geral do programa, e agora eu vou passar a palavra para a Eliade para falar um pouco da operacionalização disso no sistema, tá bom? Agora é com você, Eliade. Bom dia a todos, meu nome é Eliade, eu sou servidora da Controladoria Geral da União, e hoje eu estou à frente do programa TIM Brasil, junto com o Rui, né, a gente faz a gestão nacional do programa, e eu vou apresentar aqui para vocês hoje a operacionalização do programa, né, como é que vocês vão fazer isso no nosso sistema, no sistema do TIM Brasil. O Rui trouxe as principais informações, as informações gerais do programa, como ele está organizado, e agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso no sistema. Rui, o primeiro passo para vocês fazerem a adesão ao TIM Brasil é acessar o sistema. Nós temos um sistema para fazer o gerenciamento, desde o início, desde a elaboração do autodiagnóstico, até a fase de acompanhamento do programa, até a conclusão e o encerramento de todas as ações. Então, como é que funciona? Vocês vão acessar o sistema é o timbrasil.cgu.gov.br, para acessar diretamente, ou vocês podem acessar por meio do site do TIM Brasil. Se pesquisar no Google, TIM Brasil CGU. Então, vocês vão ter acesso ao sistema, nesse bannerzinho do sistema, vocês conseguem entrar no sistema também. O primeiro acesso ao sistema, vocês precisam fazer o registro com o usuário GovBR de vocês. Então, é necessário que tenha usuário. Hoje, a maioria das pessoas já tem, né? Mas quem não tiver, cria um usuário primeiro, um usuário do GovBR, e faz o acesso ao sistema. A primeira tela do sistema, quando você entra no sistema, você consegue pedir a representação. Então, não tem nenhuma funcionalidade disponível ainda. Essas funcionalidades do autodiagnóstico e do plano de ação, elas só vão aparecer para o usuário que foi indicado para o município. Pode passar, Rui. Deixa eu mostrar outra tela, que é o primeiro passo, é o passo da representação. Por que a gente precisa da representação? Para a gente ter certeza que a pessoa que está
representando o município, a pessoa que está ali respondendo o autodiagnóstico, elaborando o plano de ação, é de fato a pessoa que tem essa atribuição no município, que foi indicada pelo prefeito, ou que é um controlador, ou um secretário de administração. Então, a gente precisa ter certeza que é uma pessoa, de fato, que tenha condições e seja, de fato, indicada para fazer essas atividades no sistema. Então, como é que funciona? Na primeira tela do sistema, tem um botãozinho lá, solicitar representação. Você vai indicar o seu telefone, o seu e-mail, o seu cargo no município, e vai encaminhar para a gente um documento que comprove que você tem um vínculo. Rui, pode passar que nessa tela eu vou mostrar quais são os documentos que vocês devem incluir para a gente fazer a aprovação. Se você for o prefeito, o governador, o secretário de administração ou o controlador, basta você encaminhar para a gente o seu termo, o documento que comprove a sua nomeação, né, que você ocupa esse cargo no município. Caso você não ocupe nenhum desses cargos, vocês devem encaminhar para a gente um ofício de indicação. Então, alguma dessas autoridades vai indicar você por meio de um ofício para fazer as atividades de coordenação do programa Time Brasil. Então, você vai encaminhar o ofício e os documentos que comprovem o vínculo. Pode ser também um grupo de trabalho ou um ofício de indicação de uma pessoa só. Esses modelos estão disponíveis no sistema. Então, nessa tela de representação, a gente disponibiliza para vocês os modelos, então tá tranquilo, lá você consegue entrar, verificar quais são os documentos que você tem que encaminhar, tá bem explicadinho lá nesse modelo de ofício. Pode passar, Rui. A segunda fase é o autodiagnóstico. O pedido de representação, ele vem para a CGU avalia a documentação encaminhada e faz a aprovação. Se tiver alguma coisa pendente, algum documento que ficou faltando, a CGU retorna para vocês complementarem a documentação. Então, é muito importante que no pedido de representação, vocês deixem lá um telefone, um e-mail, para a gente poder entrar em contato com vocês, senão o contato fica prejudicado, né? Mas depois dessa aprovação, a tela do sistema já vai ser modificada, então vocês já vão ter acesso ao autodiagnóstico, que o Rui já explicou, né, o que é o autodiagnóstico, é uma ferramenta do programa para vocês se conhecerem e entender quais são os temas que nós trabalharemos no programa. Então, é uma oportunidade de autoconhecimento. Então, são 40 perguntas, distribuídas nas 6 funções de integridade que o Rui detalhou, né, nos slides anteriores, que vocês vão responder se vocês têm ou não têm. Pode passar, Rui. Então, aqui é a tela de criar o autodiagnóstico, né? Então, depois que for aprovada a representação, vai aparecer para vocês uma tela igual a essa, para vocês iniciarem o autodiagnóstico. Então, é só clicar em criar autodiagnóstico, ele já vai automaticamente para o seu município, né? Porque como você já é representante, então você já está vinculado àquele município no sistema. Então, já vai cair direto para o seu município. Pode passar, Rui. E aí, você tem acesso a essa tela aqui. Nessa tela, a gente tem a distribuição das funções que o Rui mostrou nos slides anteriores, né? Então, a gente tem aqui a caixinha, as perguntas da corregedoria, as perguntas de controle interno, de ouvidoria, transparência, gestão da ética e outras funções essenciais à integridade. Então, clicando em cada uma dessas caixinhas, vocês terão acesso às perguntas de cada uma dessas funções. Então, vai ter 3 opções de resposta: sim, não e aprimorar. Sim é para quando você tiver, né? Não, se não tiver nada. E aprimorar é para aquele caso que você tem, mas você sabe que precisa ajustar alguma coisa, promover alguma melhoria. E em caso de dúvida sobre as perguntas, é possível, nesse íconezinho do i, vocês conseguem verificar do que se trata a pergunta. A gente deixou um textinho, para cada uma das perguntas, tem um textinho explicando do que se trata e o que vocês devem verificar para responder. Mas caso, ainda assim, vocês tenham dúvidas, podem contar com o apoio dos nossos colegas das regionais. No caso de Goiás, a gente tem a Regional Goiás, temos as colegas lá, a IACI, que vai poder ajudar vocês a esclarecer as dúvidas com relação às perguntas. Pode passar, Rui.
Então, ao final, quando vocês concluírem as 40 perguntas, tem que responder todas as perguntas para conseguir finalizar, senão o sistema não autoriza concluir. A gente vai ter um diagnóstico da situação de cada uma das funções. A gente tem um diagnóstico geral da integridade, né? Então, a gente tem aqui 4 classificações, e vocês conseguem ver em cada uma das funções como é que está o seu município. Então, finalizou o autodiagnóstico, tem acesso a esse resultado, né, essa classificação, e vocês já podem iniciar a elaboração do plano de ação. Então, na página do autodiagnóstico, tem um botãozinho criar o plano de ação, vocês vão clicar nesse ícone, e aí nós vamos começar a elaborar o plano de ação, que é a 3ª fase aqui do nosso fluxo, né? O Rui explicou já rapidamente, né, como é que funciona, o que é o plano de ação. Ele mostrou as 40 ações que nós temos disponíveis no plano de ação. Então, como é que funciona? Assim, de forma bem simplificada. O plano de ação são os compromissos que vocês vão pactuar com a CGU. Então, vocês podem escolher de 2 a 20 ações, dentre aquelas que o Rui mostrou. Então, você vai selecionar aquelas que têm que você verifica que o seu município precisa, né? Então, se você identificar que o seu município precisa de um sistema da CGU, você vai selecionar essa ação e vai incluir ela no seu plano de ação. O período de execução é de até 12 meses, e a gente pode prorrogar, ao final, a gente pode prorrogar por mais 12 meses. Pode passar, Rui. Deixa eu só mostrar as telas para facilitar, assim, a visualização. A gente tem também no sistema, né, você consegue fazer dentro do sistema o plano de ação, selecionar as ações, e nós distribuímos as ações em funções, em níveis. Então, nós temos o nível 1, que são os fundamentos, né, institucionais nas 6 funções, e nós temos o nível 2, que são aquelas um pouco mais elaboradas, né, são aquelas funções de consolidação da integridade pública. Então, por exemplo, no nível 1 de transparência, nós temos a ação mais básica, que é a regulamentação da 12.527. E no nível 2, a gente já tem ações um pouco mais avançadas, né? A gente tem acesso à adesão ao Fala BR, que é o sistema da CGU, de acesso à informação. Então, assim, vai seguir para todos as funções. Então, a gente consegue atender todo tipo de município. Então, a gente tem desde municípios pequenininhos que talvez não tenham ainda algumas ações básicas, até municípios grandes. Nós temos já no Brasil, nós temos capitais, temos muitos municípios com mais de 100 mil habitantes, temos, inclusive, 2 estados que já fazem parte do Time Brasil. Então, assim, a gente consegue atender todo tipo de município. Basta você selecionar ali o que é mais adequado para a sua realidade. Então, selecionando a ação, você vai clicar em cada uma das caixinhas, né, para selecionar a ação. Selecionando a ação, você vai ter que indicar a solução. A solução é o que você vai entregar ao final do plano de ação. Você vai estabelecer um prazo para executar essa ação, você verifica o que é mais adequado, se é 6 meses, 3 meses, 12 meses. Cada ação tem o seu prazo, né? Você vai estabelecer, você vai fazer esse planejamento e vai indicar qual a solução, o que você vai entregar efetivamente ao final. Você vai entregar uma portaria, você vai entregar um portal de transparência, você vai entregar adesão a um sistema, adesão a uma rede. Então, isso é a solução. O prazo de execução e o prazo final individualizado para cada ação. E a pessoa responsável por executar. Então, aqui o supervisor responsável pode ser uma pessoa, ou pode ser um setor, uma área, um departamento, uma coordenação, alguma coisa assim. Pode passar, Rui. Aqui eu trouxe esse slide só para mostrar para vocês como é que funciona a vigência do plano de ação. A gente tem a vigência geral do plano de ação como um todo, e temos a vigência, o prazo de execução de cada ação. Então, assim,
eu trouxe aqui para demonstrar que dentro da vigência do plano de ação total, a gente pode ter prazos diferentes para execução de cada ação. Isso é uma questão de planejamento, né? Cada um faz o planejamento conforme ali a sua realidade. Mas se você entender que, por exemplo, a ação 1 demanda 5 meses para ser executada, ou 12 meses, então você vai indicar qual é o prazo de cada ação. Então, vocês fazem isso de forma personalizada, de acordo com a realidade de vocês. Pode passar, Rui. Então, depois de elaborar o plano de ação, vocês vão encaminhar para a validação da CGU. Então, é muito importante que vocês mantenham contato com os nossos colegas das regionais durante esse período, né? Eles vão acompanhar vocês e vão auxiliar nesse processo de elaboração do plano de ação e de elaboração do autodiagnóstico. E, ao final, a gente vai formalizar, né? Até o momento da elaboração, ainda é um processo de conhecimento, de compreensão do programa, e ali para fazer o planejamento do que vai ser executado depois. Então, a formalização, ao final, depois de aprovado o plano de ação pela CGU, é com o envio do termo de adesão. O termo de adesão é um documento de compromisso, né, em que vocês indicam que pretendem executar as ações, que vão dar publicidade, a gente também vai dar publicidade. Então, ali é um documento em que vocês demonstram, de fato, que vocês pretendem executar essas ações, né? Ele pode ser assinado pelo prefeito ou pelo governador, no caso do estado, pelo secretário de administração ou pelo controlador, ou outra autoridade designada, né, caso tenha sido designada pelo prefeito. Então, vocês vão encaminhar para a gente o termo de adesão assinado pelo responsável. Sim, eu sempre sugiro que o termo de adesão seja assinado pelo prefeito. Eu acho que é interessante a gente trazer a prefeitura toda, né, para executar o plano de ação, porque, afinal de contas, a gente tem ações ali que tratam de diversas áreas. Mas, na impossibilidade do prefeito assinar, vocês podem encaminhar com a assinatura do controlador também, ou do secretário de administração. Pode passar, Rui. Então, encaminhado o termo de adesão para a CGU vai iniciar a execução do plano de ação e a publicação no site do Time Brasil. Então, todas as ações, elas, uma lista, aparece no nosso site uma lista das ações, o prazo que vocês se comprometeram a executar, consta lá, todos os planos de ação já estão no nosso site, é automático, quando a gente faz a publicação no sistema, já cai direto no site, em tempo real. Então, qualquer atualização que vocês fizerem no plano de ação vai aparecer automaticamente no nosso site. E a gente encaminha também o selo de participante, né? A gente tem o selo de participante e o certificado, que a gente encaminha para vocês após a formalização. Pode passar, Rui. Então, a última fase agora é a fase da execução do plano de ação, que é a fase mais difícil, né, mas que a gente vai demandar tempo, vai demandar algum esforço, né, para executar as ações, mas é a fase que a CGU também ajuda vocês nesse processo, né. Então, a gente encaminha para vocês, após a formalização, as orientações para a execução das ações que vocês selecionaram, a gente encaminha uma lista de cursos, caso seja as ações de capacitação. Então, cada ação a gente encaminha um material apropriado para a execução. E, além do material que a gente disponibiliza, a gente também disponibiliza apoio técnico, né? Então, mesmo com o material, caso vocês tenham dúvidas de como executar aquela ação, a gente tem a equipe da CGU que está disponível para auxiliar vocês. Então, esse acompanhamento, ele é feito muito de perto com a nossa equipe, né? Então, aqui na fase do acompanhamento, os 12 meses de execução, então a gente pode incluir novas ações, a gente pode alterar, ajustar a ação, se depois entender que a solução que foi incluída não é a mais adequada, a gente consegue fazer esses ajustes, consegue ajustar a data, a gente consegue excluir a ação, se for verificado depois que aquela ação
não é tão interessante, né, a gente pode excluir essa ação. Então, aqui, no sistema, a gente consegue fazer esse gerenciamento, né, e eu acho que facilita muito para fazer esse planejamento e gerenciamento das ações. Então, é isso, acho que pode passar para o nosso último slide. Você quer complementar alguma coisa, Rui? Não, só agradecer, Lid, também pela apresentação, acho que ficou muito boa essa parte mais prática para os entes poderem entender como é que funciona o programa, e aí a gente fica à disposição, né, de todos vocês, a gente tem o nosso site, como eu falei, gov.br/cgu/time Brasil, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente, também pelo nosso e-mail aqui, timebrasil@cgu.gov.br. A regional também, como a Elia destacou, do Goiás, vai ficar à disposição de vocês aí, caso precise de alguma orientação, alguma questão, que é esse apoio mais próximo, como a gente destacou, que é um diferencial do programa, né, que é de fato ter acesso à regional, né, da CGU e poder ter esse suporte técnico para esclarecer eventuais dúvidas, como eu falei, desde o preenchimento do autodiagnóstico, das questões que estão lá estabelecidas, na elaboração do plano de ação, tá? Então a gente presta esse suporte durante todo esse processo. E aí, por fim, ele disse, queria só agradecer, né, ao presidente Paulo Vitor, presidente da Federação Goiana de Municípios, pela oportunidade e nos coloca aqui à disposição para os próximos eventos. Se precisar de mais capacitações, de mais ações, a equipe aqui, tanto de Brasília quanto a equipe de Goiás, está à disposição para auxiliar no que for necessário, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima. É isso, Rui. Nesse QR Code, vocês têm acesso direto ao site do Time Brasil, lá a gente esclarece todas as dúvidas. Temos também esse e-mail vocês falam diretamente com a gente, né? E é um prazer falar com os municípios goianos, espero que a gente consiga algumas adesões aqui, que vocês façam parte do Time Brasil, venham conhecer, que é um programa excelente, que eu acho que tem condições de auxiliar muito os municípios, né, nos temas que a gente trabalha, eu acho que ajuda muito, né. Estamos à disposição, gente, obrigada. Obrigado, Eliade. Tchau, pessoal, até a próxima. Terminamos mais um FGM Capacita e queremos agradecer aos técnicos da Controladoria Geral da União por este importante tema que abordaram conosco: integridade, governança e transparência nos municípios. Convidamos todos vocês para estarem junto conosco no dia 14 de julho, quando teremos mais um FGM Capacita, agora abordando o tema esportes, secretarias municipais de esportes. Esperamos todos novamente conosco para mais um importante conhecimento.